Nós vamos falar a respeito do que hoje? Família, que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Muitos aqui já sabem. E o tema de hoje se chama Família Bem Resolvida. Há um tempo atrás eu preguei sobre paternidade bem resolvida, né? E hoje eu quero falar a respeito de família bem resolvida. Então, se você tem um caderno, uma caneta, bloco de notas, eu vou te convidar para você estar separando, porque hoje vão ser dadas muitas dicas importantes para que a sua família seja bem resolvida. Amém? Vocês estão prontos? Então tá. Então, vamos orar? Abaixa a sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Pai, nós te convidamos para este momento. Nós te convidamos, Pai, para que o Senhor flua entre nós e fale grandemente com cada um de nós. Nós abrimos o nosso coração, Pai, porque nós queremos ser instruídos por Ti. Queremos receber a Tua direção e a Tua instrução, para que assim nós sejamos um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa e filhos melhores. Para que assim a nossa casa represente o reino de Deus por onde ela passar. Nós queremos ser uma referência, que a nossa família seja uma referência de amor, de paciência, de respeito, de cuidado. E, principalmente, uma família cujo reino de Deus é o centro. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, para uma família ser bem resolvida, ela tem que estar firmada sobre 3 pilares. Os pilares são servir, conhecer e dominar. A gente falou sobre o governo na família 2 semanas atrás. E para que o governo na nossa família seja efetivo, é muito importante que a nossa casa esteja firmada nesses 3 pilares e que a gente pratique esses 3 pilares. Então, o primeiro deles é servir. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 25. Lucas 22, 25. Amém? Diz assim, ó. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. De acordo com o Google, governar significa dirigir, direcionar, administrar. Quando a gente pensa em governo, né? A gente olha para eles estão numa alta posição. Então, automaticamente, a gente pensa, uau, é uma posição de autoridade, de domínio. Porém, o que a gente aprendeu por meio desse versículo é que aquele que governa deve ser como aquele que serve. E quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai entendendo que no reino é tudo ao contrário, né? O maior é o menor, o último é o primeiro. O maior é aquele que serve, o que governa é aquele que serve. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre a nossa família é que o bom governo da nossa casa envolve servidão. Aquele que governa é aquele que serve. Então, por mais que aparentemente a imagem de um governante traga uma imagem de poder, de domínio, a gente tem que entender que a principal função de um governante é a servidão. Fala para a pessoa do lado, é a servidão. Então, você quer governar bem a sua casa? Aprenda a servir. Amém? Aprenda a entregar o seu tempo, a sua energia, os seus sonhos, os seus planos. Aprenda a servir a sua família, entender o que eles precisam antes. Governa quem serve. Amém? A segunda coisa que nós precisamos entender, o segundo pilar, é sobre o conhecer. Governa quem conhece. Assim como o governante ele tem que conhecer o povo que ele está governando, você, como bom governante da sua casa, precisa conhecer os integrantes da sua família. Você precisa entender e conhecer que tipo de família você tem. Quais são as linguagens do amor dos integrantes da sua família? Como que é a sua família? Um bom governante, ele consegue atender as necessidades do povo quando ele conhece quais são elas. E você vai conseguir atender e se relacionar bem com a sua família quando você começar a conhecê-la melhor. Então, de acordo com a psicologia, existem 5 tipos de família. Aí eu vou pedir para o Rodrigo e para o Derlei tirar aqui de novo, por favor.
O primeiro tipo de família se chama família simbiótica. Vocês lembram o que é uma família o que é simbiose? Quem teve isso na escola, levanta a mão. Ninguém. Uma irmã. A simbiose, ela lembra, basicamente, ela é como se fosse um ser dependendo de outro ser. E quando a gente fala de uma família simbiótica, é aquele tipo de família em que não tem muitos limites, em que todo mundo dá palpite na vida do outro. Vocês conhecem alguém assim? Em que o vô dá palpite na vida da neta, o tio dá palpite na vida da sobrinha, e não tem muito limite entre os participantes e os integrantes dessa família. O crescimento e as diferenças não são muito bem toleradas. E a frase deles é: a nossa família não faz isso. Então, aparentemente, por fora, parece ser uma família muito unida, que tem muita comunhão, eles estão sempre juntos e misturados. Porém, para quem está lá dentro, consegue sentir que é uma família um pouco sufocante, em que você não consegue, às vezes, ser você mesmo ou fazer algo diferente. Então, a gente vai representar para vocês agora o que seria uma família simbiótica. Isso é uma família simbiótica. Vamos aplaudir? Amém. O segundo tipo de família que nós temos, e só um adendo, a família simbiótica representa a maior parte das famílias brasileiras. Então, se você se viu aí nessa família, você é um brasileiro. O segundo tipo de família se chama família cismática. A família cismática vem da palavra cisma. É aquela família que briga por tudo. A briga une a família. Sem briga não tem amor. Então é aquela família que precisa de uma briga para resolver qualquer coisa. Eles não sabem falar num tom baixo, não sabem usar palavras carinhosas, tem que elevar a voz, tem que fazer a vizinhança inteira saber do que vocês estão conversando. Essa é a família cismática. Eu já falei para vocês sobre a minha vizinha, já comentei dela várias vezes. A gente morava no quarto andar e eu ouvia tudo que ela falava, tudo. Eu sabia a hora que o marido chegava, bêbado, eu sabia a hora que ele ia embora, eu sabia a hora que as crianças faziam bagunça. Tudo era resolvido na base da briga. E é meio complicado essa família, porque além das brigas, é meio complicado ter afeto entre os integrantes dessa família. Porque tem tanta briga que acaba sendo difícil demonstrar um pouco de afeto até. E agora a gente vai demonstrar para vocês aqui que é uma família cismática. Família, acho que eu vou pedir uma pizza. Ah, mas tem que ser vegana, né? Lembra quando como carne? Que pizza vegana? Pra comer carne? Não tem como, só comer pizza vegana. Tem que comer carne. Na minha época, eu ia pra escola, levava meu material numa sacolinha, tinha que cortar mato, matar o bicho pra comer. Não, você vai comer. Não, vai comer carne. Família, olha, passei no vestibular, ganhei até uma bolsa. Passar no vestibular é fácil. Quero ver você ficar uns... É 4 a 5 anos? 5, né? 4 anos? Uma coisa assim. Quero ver você ficar no Eu quero saber da comida. Vocês não é pedir pizza? Vocês não querem pegar nisso? Ó, como você fala com sua mãe, hein? Cadê a pizza? Cadê a pizza? Amém. Amém. Essa foi uma família cismática. O terceiro tipo de família que nós temos, são 5, ela se chama família desagregada. Ela já é o oposto da família simbiótica. Nessa família, ninguém sabe nada da vida de ninguém.
Então, por exemplo, a vizinha vai na casa da mãe e fala: e sua filha, como ela está? Não vejo ela há séculos. E a mãe fala: ela está super bem, está trabalhando. E no quarto a menina está em depressão profunda. Então, esse é o tipo de família desagregada, em que alguém fala: e seu filho já conseguiu emprego? Ah, não sei, ele estava procurando. É aquela família que ninguém sabe da vida de ninguém. E a desculpa que eles usam é que eles estão respeitando. Ah, eu estou respeitando o espaço dela. Eu estou respeitando o espaço dele, porque é uma fase complicada, né? Porém, isso vai criando um sentimento de frieza. E a gente vai demonstrar para vocês o que é uma família desagregada. Olha, tá muito bem, a família tá linda demais. Nossa, o meu filho, ele tá perfeito. Ai. Homem, né, gente? Homem não sofre. É claro que homem não sofre. Ele tá perfeito. Pensa demais. Cara, meus pais eles não sabem nada sobre mim. Eles agem como se fossem meus amigos. Eu passo o dia todo trancado dentro do quarto. Eu tenho crises de ansiedade e eles vêm e não perguntam nada se eu tô bem, cara. E o que é isso aí no seu braço? Ah, isso aqui não é nada, não. Tem certeza? Tem. Às vezes eles estão só respeitando o seu espaço. Mas eles né? sempre Você tem agem que entender assim. Mas é isso, né, vizinho? A gente vai comprar uma roupa que é final de ano. Tem que andar no estilo, né? Você jovem, Tem que ficar no estilo. Você tá entendendo, né? Mas assim, a família tá bem, somos Tá ótimo, tudo bom? perfeito. Ó, Deus abençoe, hein? Tchau, vizinho. Tchau, Fica vizinho. com Deus, viu? Tchau. Pois é, vamos aplaudir. Vai lá, Steph, vai lá, Steph. Esse é o tipo de família desagregada. O quarto tipo de família é a família mista. O que seria a família mista? É uma família mista, é uma família misturada. Então, basicamente, o que a gente pode ver nesse tipo de família, às vezes, é a relação entre a mãe e a filha de um jeito e do pai e do filho de outro. Então, nada mais é do que a mistura dessas últimas que eu comentei. Então, por exemplo, às vezes o pai tem uma relação mais simbiótica com a filha, aquela coisa mais: o que você está fazendo? Não, você vai fazer isso. E, às vezes, a mãe já tem uma relação mais: deixa a vida levar, com o tempo vai. Então, tem essa mistura. Vamos ver como é? Ô, meu filho, eu tava pensando aqui, se você não quer ir trabalhar comigo vendendo avô o dia inteiro, porque mãe, eu tô com saudade de você, mãe, eu quero ficar mais perto de você, meu filho. É sério, Maria? É sério, mãe, quer. Coisíssima nenhuma. Filho meu não vai trabalhar vendendo avô, não. Tu vai acordar cedo, pegar esse chá e trabalhar. Oxi, velho, vai trabalhar, oxi. Poxa, mas que história é essa? Ei, família, o que vocês acham? Eu tava pensando em a gente alugar uma van. Eu sozinha, vocês não. Eu sozinha e viajar o mundo inteiro. Uai, que Essa história é minha essa? garota. Foi, foi. Ai, eu vou te perder minha filha, mãe. Eu não vou, não. Muito bom. Muito bom. Então, essa família é aquela família que tem uma mistura, né? O pai já pensa de um jeito, a mãe já pensa de outro, a filha quer viajar, a outra não, você vai ficar. Não, pode ir, filha, vai, esteja feliz. Então, é esse tipo de família. E o último tipo de família é a que nós temos que buscar ser, é o nosso objetivo, é a família individualizada. Essa é aquela família, é a melhor. Todas as anteriores são disfuncionais, ou seja, nós estamos disfuncionais. Temos que buscar agora ser a família individualizada. É aquela família que já vem da palavra indivíduo. É aquela família que respeita o indivíduo que você é. Ao mesmo tempo que tem os limites que não tem na simbiótica, ele também se importa. Como na desagregada, eles não se importam muito. Aqui já se importa, já pergunta, já quer saber como que está. Mas se caso a pessoa não estiver bem na hora, a pessoa respeita também, mas depois volta. Tem um respeito. E a gente vai ver como que ela é. Certo?
muito abençoado. Mas o que é isso? Nossos filhos estão tão tristes. Vamos conversar com eles? Vamos conversar. Oi, meus filhos, como vocês estão? Não estou muito bem. E você? Eu não estou bem, não. Você quer conversar? Não estou muito bem com você. Você não está bem para conversar? Então, tudo bem, a gente vai respeitar o seu tempo, tá? E você, filho? Quer conversar? Então, tá bom, então a gente vai conversar. Filho. A gente está aqui, tá? Para caso você precisar de alguma coisa, você pode voltar e conversar com a gente, tá bom? Pode contar. Então, tá bom. Vou ali no meu quarto. Você vai no quarto? Tudo bem, então pode ir, então. Qualquer coisa a gente está aqui, não se esqueça, viu? Então tá. Filha, e você, quer conversar? Voltou? Quer conversar? Quero. Tá se sentindo à vontade? Sim. Então tá bom, vamos conversar. Me fala, minha filha, o que aconteceu? É porque lá na empresa tá tendo umas coisas e vai ter uma promoção para alguma pessoa que se sair melhor. E eu não tô me sentindo muito confiante, eu acho que não vou conseguir. Filha, olha, primeiro, você tem que se esforçar, sabe? Porque Deus, ele faz a parte dele. Mas nós temos que nos esforçar também. Mas assim, confie em Deus, descansa o seu coração, vai dar tudo certo, tá bom? Seus pais estão aqui pra te ajudar no que você precisar, tá bom? E você? Você, filho. Então, é que lá na minha escola eu estou passando uns problemas, eu não estou conseguindo ir bem nas matérias, eu estou tirando uma nota ruim e também eu estou sofrendo muito ataque pelo fato de eu ser cristão na escola. Então, filho, continue firme na sua caminhada com Jesus e não tenha medo não negue a sua fé. Seja na escola, no trabalho, qualquer lugar que você esteja. Então, assim, onde você estiver, esteja firme com Jesus. Eu tenho certeza que até as suas notas vão melhorar, tudo vai melhorar a partir do momento que você estiver firme na presença de Deus. Então eu vou aproveitar esse momento, que a gente está em família, vamos estar orando pela sua dificuldade, filha. Eu tenho certeza que Deus vai estar na frente disso tudo. Tá Amém? tudo bem, tá bom? Contem sempre com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus! Gostaram? Vocês conseguiram se enxergar em algum tipo de família? Sim? Então, o nosso objetivo, como eu já comentei, é nós sermos a família individualizada. Aquela família que, ao mesmo tempo que se importa, que pergunta, não é só tipo, eu estou sentindo que tem algo. Obrigada. Eu estou sentindo que tem algo de ruim, mas eu vou respeitar o espaço. Não. O pai e a mãe têm que mostrar que vocês estão aí, que vocês se importam, tem que perguntar, tem que ir. E esse é o nosso objetivo, certo? Então, eu te pergunto, nós podemos mudar as pessoas da nossa casa? Nós não podemos, nós não temos essa capacidade de mudar as pessoas. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos mudar a forma que nós nos relacionamos com as pessoas da nossa família. E o nome disso se chama inteligência interpessoal. É quando você cria pontes para se relacionar com aqueles que moram junto com você. Porque, de novo, a gente muda as pessoas, mas a gente pode mudar a gente, mudar a forma como a gente está se relacionando uns com os outros. Amém? E uma das formas da gente criar uma ponte com a nossa família se chama conhecer as linguagens de amor da sua família. Alguém já ouviu falar nas linguagens do amor? Quem nunca ouviu falar, levanta a mão, só para eu ter uma noção. As linguagens do amor. Tem um escritor chamado Gary Chapman, e ele escreveu um livro, ele é pastor, e durante muitos e muitos anos, por meio de aconselhamentos e de estudos, ele chegou a uma conclusão de que os seres humanos, eles entendem o amor de 5 formas diferentes. Então, por exemplo, se eu falar, eu te amo para alguém, que é da minha família, que eu amo, talvez para alguém vai ter um peso e para outra pessoa não vai ter o mesmo peso. Estão entendendo? Então, nas 5 linguagens do amor, de acordo com eles, são tempo de qualidade. Então, tem pessoas que se sentem amadas quando os outros passam tempo com ela, tempo de qualidade. A outra são presentes,
É quando a pessoa se sente amada, quando recebe aqueles presentes, não presentes caros, mas aqueles presentes do tipo, lembrei de você, ela se sente amada dessa forma. Tem pessoas que se sentem amadas por meio das palavras de afirmação, que é quando ela precisa ouvir elogios, palavras de encorajamento, palavras de motivação. Tem serviço, que são aquelas pessoas que se sentem amadas ou que demonstram amor limpando, cozinhando, limpando a casa. Então é a forma que ela demonstra amor, ou é a forma que a pessoa entende amor. Eu estou esquecendo um. Serviços, tempos de qualidade. E toque físico. O toque físico. Tem pessoas que se sentem muito amadas quando quem está junto mexe no cabelo, faz carinho. Ela se sente amada assim. Então, de acordo com esses estudos, ele comentou que todos nós temos por volta de 2 ou 3 principais, 1 ou 2, principais linguagens de amor. Ou seja, dessas 5, tem 2 que você mais se identifica. E o nosso objetivo é que, conforme a gente for amadurecendo, a gente aprenda a demonstrar amor das 5 formas possíveis. Então, isso é criar uma ponte. E aí, nesse livro, ele dá um exemplo, ele conta uma história de um dos casos que ele atendeu. E a mulher era a esposa e o marido, E a esposa foi nele e falou assim: bom, já tem meses que eu estou tentando fazer o meu marido pintar o quarto. Tem 6 meses que eu peço para ele pintar aquele quarto e ele não pinta. E eu falo todo sábado que ele está em casa, pinte aquele quarto. E ele não pinta o quarto. E aí ela foi nele e falou: estou ficando muito estressada, muito irritada, porque ele só fica pensando naquele carro, ele só limpa o carro, lava o carro, e o quarto fica um horror há 6 meses. E ela estava quase pirando, e foi nele para pedir um conselho. E o conselho que ele deu foi o seguinte: porque a partir de agora, vamos fazer um teste? Para de falar do quarto e começa a elogiar o carro. Começa a falar: nossa, o carro está tão lindo. Olha o cheiro do carro, está brilhando. E ela falou assim: não é bem isso que eu queria, mas eu vou tentar. E ele falou assim: não fala mais do quarto, não reclama mais, não pede mais. E a senhora vai lá, E todos os sábados, a partir daquele conselho, ela vai lá e, não de forma sarcástica, mas de forma sincera: como o carro está lindo, ele está brilhando. Olha o cheiro desse carro, olha os pneus, meu Deus, você é muito bom. E ela foi fazendo isso de sábado a sábado. Até que chegou um dia que ela está indo para o processo dela de elogiar o marido mais uma vez, e ela não encontra o marido. Aonde ele estava? No quarto, pintando o quarto. Estão entendendo? O que ele tirou de conclusão disso? Que provavelmente a linguagem de amor do marido eram palavras de afirmação. E ele se sentiu amado quando ela começou a incentivar ele e a trazer palavras de elogio e de motivação. E como ele se sentiu amado, ele quis demonstrar o amor de alguma forma. E como foi que ele demonstrou? Pintando o quarto. Isso se chama inteligência interpessoal. Deus nos chamou para nós sermos pessoas inteligentes. Amém? Então, às vezes, está na hora de parar de brigar, de questionar, de reclamar. E talvez mudar um pouco as atitudes, Porque se a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez, vai ter o mesmo resultado. Mas talvez se a gente mudar algo, o resultado já vai ser diferente. Vocês acreditam nisso? Amém. Bom, quando a gente pensa também em muitos casais aí que querem se divorciar, será que realmente o amor entre eles acabou? Ou será que é só o tanque do amor deles que está vazio? Tem muitos casais que estão se divorciando não porque não gostam do outro, mas talvez porque o tanque do amor deles está vazio. Durante os anos não foi sendo nutrido, aquele tanque não foi sendo cheio. É tão importante, é muito importante que você conheça a linguagem de amor do seu parceiro, dos seus filhos, para que assim o tanque deles sempre esteja cheio. Então, por exemplo, um pai que tem uma linguagem de amor de toque físico e ele tem uma filha que tem uma linguagem de amor de palavras de afirmação. E ele demonstra amor abraçando, beijando. Só que a filha não se sente amada dessa forma. Não que está errado, mas ela precisa de algo diferente. Vocês estão entendendo? Ela precisa de algo diferente. Então, esse pai, o que ele tem que fazer? Ele tem que desenvolver essa linguagem de amor. Ele tem que desenvolver a linguagem do amor das palavras de afirmação. Então, ele pode continuar fazendo carinho, porque é a forma que ele demonstra, mas ele tem também que desenvolver esse lado de falar, de elogiar a filha, de falar: eu acredito em você, você pode
pode fazer isso sim, você é capaz. Então, cada um é de um jeito. E a gente tem que respeitar isso. Então, lembra que eu falei que o governo envolve servir? Servir é você respeitar o que o outro quer, como o outro entende o amor. Entende? Muitas pessoas eu já acompanhei que pensam assim, não, mas amor é isso. E eu tô demonstrando amor, como ele não se sente amado? Essa é uma mentalidade ignorante. Nós somos pessoas inteligentes. Então entenda que cada um é de um jeito. Cada um entende amor de um jeito. E é nossa responsabilidade, se nós queremos ter uma família bem resolvida, ir atrás e conhecer a nossa família. Porque governa quem conhece. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Então, governa quem serve, governa quem conhece e, por fim, governa quem domina. Domina pessoas? Domina a palavra? Então, governa, tem uma família bem resolvida, quem domina a palavra. Ninguém aqui, quando se torna um pai ou se torna uma mãe, recebe um manual, não é? Ou você recebe? Um manual específico de como ser um excelente pai. Uma excelente mãe com várias orientações e instruções do que fazer e do que não fazer. Vocês recebem? Quando casa, recebe também um manual de como ser um ótimo marido, uma ótima esposa? E quando você é filho, você recebe também? Não. Nós não recebemos manuais com várias instruções e tudo perfeitinho. Porém, nós temos algo muito importante que se chama Bíblia Sagrada. E aqui tem muitas instruções de como nós podemos ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor e filhos melhores. Aqui tem tudo que a gente precisa. E quando a gente vê lá em Salmo 119, versículo 115, fala assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e é luz que clareia o meu caminho. Nós temos que entender que a Bíblia está aqui para nos orientar. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é o nosso manual. E aqui está cheio de especificações, de orientações, de como você, homem, pode ser um pai melhor. De como você, mulher, pode ser uma mãe melhor. De como você, filho, pode ser um filho melhor. E a palavra nos orienta até em nós seguirmos a própria palavra. Ela fala que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, ela clareia o que eu devo fazer. Então, a partir de hoje, como a gente sempre fala, se alimente da palavra, porque tudo que você precisa está aqui. Amém? Então agora, eu queria que vocês anotassem, porque eu vou trazer alguns papéis importantes do pai, papéis da mãe, do esposo, da esposa e dos filhos. Amém? Então quem é mãe dá um grito? Tá fraco. Quem é mãe dá um grito? Papel da mãe, chegou a sua hora, mãe. Quais são os seus papéis? Na Bíblia tem vários, mas eu trouxe 4 papéis da mãe. O primeiro papel da mãe é o conforto. Então, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Isaías 66:13. Assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei em Jerusalém e vocês serão consolados. Então, o primeiro papel de uma mãe é que ela traz conforto, né? Ela traz consolo. Então, a mãe é aquela responsável em trazer as palavras de encorajamento, de perguntar sobre os sentimentos, de se importar com o que o filho está sentindo, de acolher aquele sentimento, de trazer um conforto para aquela casa, para aquela família, né? Tem até uma expressão em inglês que se chama comfort food, que aí a gente fala que como se fosse aquela comida de mãe, sabe? Aquela coisa, é o papel da mãe, ela traz aquele conforto. Amém? O segundo papel da mãe é direção. Provérbios 31, do 13 ao 15, fala assim: ela se levanta de madrugada para preparar a comida para a família e para dar as ordens às empregadas. Ela organiza, prepara, a mulher direciona o que tem que ser feito. Então, vocês, os homens sabem, as mulheres mais ainda. A mulher é aquela que chega no ambiente e já vai falando tudo que tem que arrumar. Tem que arrumar aquilo, você faz isso. O bom de ter vários filhos é que cada um faz uma coisa, né? Então, você vai limpar roupa, você lava a louça, você seca, você arruma as camas. Então, ela é aquela que direciona. Ela é aquela que dá a orientação do que tem que ser feito. Mas o que a gente tem visto nos dias de hoje são mães extremamente estressadas, que orientam com tanta raiva e com tanto ódio, que gritam para tudo. E isso não é o correto, gente. Então, o que a gente aprende é: mãe, os filhos tiram sua paciência? Responde. Você se controle.
Você respire, conte 10 carneirinhos. E aí você vai e discipline com amor e não com ódio. Amém? Porque o que a gente vê muitas vezes, eu sei que muitos aqui passaram por isso também, que até hoje talvez tenham um pouco de trauma porque foram disciplinados com ódio. Pais e mães que arrebentavam os filhos de tanto que batia. Mas você via raiva, você via ódio. O pai aproveitava que estava disciplinando para descontar toda a raiva que ele estava, o cansaço, o estresse no filho. E essa não é a direção que nós temos como cristãos. Nós temos que disciplinar em amor, direcionar em amor. Amém? O terceiro papel da mãe é a afeição. Isaías 49:15 fala assim: haverá mãe que possa se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Não. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Raramente a mãe esquece do filho. Mesmo aqueles casos que a mãe acaba dando à criança por diversas questões, é muito difícil a mãe esquecer o filho que saiu do próprio ventre. É muito difícil, é raro. E a mãe tem essa coisa do afeto, né, do carinho. Então é importante a mãe ter aquele papel de fazer o carinho, de mexer no cabelo da filha, do filho, de demonstrar amor, de demonstrar o afeto. Porém, a gente vê muitos que não conseguem fazer isso, por quê? Porque eles não receberam. Mas a ideia hoje é que você entenda que esse é um papel importante para você, mãe, e para que você tome essa consciência e comece a colocar em prática. Porque mesmo que você não tenha recebido, aos poucos, de passo em passo, você pode melhorar nisso. Não pode? Então, ter mais aquele toque físico, aquele contato físico para a mãe e o filho, isso é muito importante. Amém? E o último papel da mãe é o cuidado. Então, Provérbios 31:17 fala assim: entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Vocês já perceberam que bolsa de mãe tem tudo? Tem tudo, gente. Porque a mulher, ela é cuidadosa, ela é preparada, né, homens? Sim! A mulher é cuidadosa, a mulher, ela é preparada, na bolsa de mulher tem tudo, pelo menos na maioria dos casos. E a gente percebe que conforme foi tendo a evolução, quando os homens foram para a guerra, as mulheres começaram a ter que trabalhar. E, infelizmente, nos dias de hoje, a gente vê muitas mulheres usando isso como uma desculpa para não serem cuidadosas. Então, eu estou trabalhando o dia inteiro, e aí não cuida das crianças, não cuida da casa, falta até higiene. Muitas vezes a gente vê casos assim, e a desculpa que elas dão é porque trabalham demais. E a gente precisa resgatar esse papel tão importante da mulher, que é esse cuidado, né? Quando eu chego no ambiente, eu já sei se naquele ambiente tem uma mulher ou não. Ou vocês acham que o hall foi feito por um homem? Foi feito por uma mulher. Então, quando a gente chega num lugar, eu já sei se aquele lugar tem uma mulher ou se tem um homem. Porque a mulher tem aquele cuidado, aqueles detalhes, né? O frufru aqui, a coisinha ali. É da mulher. Amém? Então, mãe, os seus 4 papéis são o conforto, a direção, a afeição e o cuidado. Amém? Quem é pai, dá um grito aí. Tá ruim. Quem é pai? Beleza. Vocês estão prontos? Agora chegou a hora que a mulher vai começar a cutucar o marido assim do lado. Bom, pai, eu trouxe 3 papéis do pai. Vai doer um pouco? Tá bom, então prepara aí. O primeiro papel do pai é identidade. O pai, ele é o responsável na casa de trazer a identidade para os filhos. Em 2 Samuel 7, 14 ao 15, fala assim: eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga o seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor. Aí ele continua. Então, o pai, ele tem essa capacidade, ele tem que ter essa capacidade de extrair a identidade do filho, de saber corrigir, de falar, você está indo para o caminho errado, esse é o caminho certo. O pai tem que ter essa graça de tirar, de extrair a identidade do filho e afirmar quem o filho nasceu para ser. Estão entendendo? Então, o primeiro papel do pai é trazer essa identidade. De falar, você merece isso, filha.
Filho, você merece isso. Deus tem coisas grandes para você. Você nasceu para ser um servo de Deus. Filho, não pegue esse caminho, olha esses amigos, você não vai andar com eles e ponto final. Enquanto morar debaixo do meu teto, eu que mando. Você não vai andar com eles. Então, o pai tem que saber corrigir. E o que a gente vê nos dias de hoje é que... E por que é tão difícil falar disso, né? Porque os papéis da nossa geração estão muito invertidos, né? Família com 2 pais, família com 2 mulheres sendo mães. Então... os papéis estão sendo meio confundidos. E as pessoas estão ficando um pouco perdidas do que elas têm que fazer. O que cabe a mim fazer, Deus, como mãe e como pai? Então, os papéis estão ficando um pouco invertidos. Então, a gente vê muitos pais que deixam tudo nas mãos das mães. Então, não, você corrige porque eu quero ser o legal. E você é a chata. Isso está errado. Isso está errado, porque quando nós fazemos isso, nós criamos filhos iguais, e eles vão fazer da mesma forma com os filhos deles, ou seja, a gente cria algo disfuncional, uma geração disfuncional. Então o pai tem que fazer o papel de pai, e mãe tem que fazer o papel de mãe, e ponto final. Cada um tem que fazer o seu papel. Então vou deixar claro, pais, é papel de vocês, da mãe também é, mas principalmente do pai. Traçar o caminho, tirar essa identidade, corrigir o filho, falar, você está fazendo errado. Não ser omisso. Eu já comentei aqui várias vezes isso, a omissão, ela é um perigo, a negligência é um perigo. Aqueles casos que o pai fala, não vou resolver isso agora não, vou dar, sabe, a família desagregada? Depois eu resolvo isso, eu vou respeitar o tempo dele. Não, gente, de jeito nenhum. Tem que perguntar sim, está sentindo, está vendo algo errado? Vai perguntar, vai conversar, diálogo, conversa. Não finge que não tem nada acontecendo não, porque as consequências virão depois. E nós daremos conta daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Os seus filhos são herança do Senhor. Ele está confiando tanto em você que está dando um dos filhos dele para você cuidar. E o que você tem feito com isso? Tem sido omisso, fingindo que não está vendo nada? Está vendo que está fazendo alguma coisa errada e não está fazendo nada? Deixa para a mulher corrigir, ser a chata, brigar? Não. Homem, levanta a tua voz. Seja o homem da casa, resolva os problemas. Esse é o seu papel. Amém? Tem uma história muito legal que eu ouvi, de uma mulher, ela veio em mim, ela falou assim, ela estava contando a história, né? Eles estavam em um casamento de família, e ela estava com a sobrinha dela do lado. A sobrinha devia ter uns 5 anos de idade. E no casamento vai todo mundo arrumado, com aqueles vestidões, e aí a sobrinha vira para a tia e fala assim, tia, por que aquela mulher está usando aquela roupa? Aí a tia falou, porque é um casamento, não sei, ela quis usar. Aí a sobrinha falou assim, nossa, mas ela não vê que está mostrando tudo, não? Está muito apertada essa roupa. O meu pai me ensinou que eu não posso ficar mostrando tudo. O meu pai me ensinou que o meu corpo ele é sagrado, que eu não posso ficar mostrando para qualquer um. Mas tadinha dela, né, tia? Ela não teve um pai que ensinou isso para ela. Não é, gente? Tadinha, tia, ela não teve um pai que ensinou isso daí para ela. Então, muitas vezes, essas meninas, adolescentes, né, que a gente trabalha junto muito, que postam muita foto sensual, mostrando tudo, por que elas fazem isso? Porque tem falta de afirmação do pai. Então, elas querem buscar isso em outros lugares. Então, elas vão buscar isso por meio de fotos, por meio de namorados. Então, elas vão caçando, porque elas querem ouvir que elas são lindas. Elas querem ouvir que elas são boas, que elas são capazes, que elas são merecedoras. O que elas deviam ter ouvido do pai. Porque o pai não soube extrair a identidade delas. E todo mundo quer buscar quem é. Todo mundo quer saber para o que foi criado. E a gente vai começar a caçar. Se não encontrar em casa, elas vão encontrar lá fora. Então, você que não é pai ainda, e para você que já é pai, entenda que um dos seus maiores papéis é extrair a identidade dos teus filhos. Amém? Glória a Deus. A segunda função do pai se chama provisão. É o papel do homem prover para casa. E é um assunto meio delicado de falar, porque já foi um assunto que já gerou muita ofensa, né? Que já tem muito... Ela machuca um pouco, mas a verdade é essa, que o homem ele é o responsável em trazer a provisão do lar. Não que a mulher não tem que ajudar, a mulher tem que ajudar sim, ainda mais nos dias de hoje, com tudo duplicando de valor, de preço, tem que ajudar. Mas é papel do homem, sim, trazer essa provisão para o lar.
Então você, moça, que ainda não encontrou o seu marido, e aí conhece o rapaz, e o rapaz não tira a bunda do sofá para procurar um trabalho, e ele fala assim, não, eu não vou procurar um trabalho porque Deus me disse que vai me dar um emprego. Corre. Fica longe, não chega perto. O homem tem que ser trabalhador, tem que ser um cara que gosta de trabalhar, que vai atrás, que tem essa mentalidade de prover para a família, porque é o seu papel, homem, fazer isso. Amém? E o último papel do homem é segurança. Então, são 4, esse é o terceiro. Segurança, em Salmos 32, no versículo 7 a 8, fala assim, Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alta a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, vou guiá-lo e vou orientá-lo. Então, a segurança, ela vem de uma provisão também. Você providenciar uma casa, você providenciar um lar, providenciar talvez um carro, um automóvel para sua família se locomover, providenciar segurança, né? Quantas vezes, né, tá dormindo lá e do nada ouve um barulho, aí o homem fala assim, vai lá mulher, vai lá ver o que é, vai lá. É seu papel, homem. Levanta da cama e vai lá ver. Meu Deus. Levanta, homem, vai lá ver que barulho é esse. E os homens, a gente já estão todos chamando a mulher. Vai lá, mulher, vai lá ver que eu estou dormindo, que amanhã eu acordo cedo, vai lá. Que isso? Então, é seu papel também prover segurança para o seu lar. Então, ouvir um barulho, vai lá e vê, homem, o que está acontecendo? A segurança emocional também. Então, às vezes, o seu filho está passando por bullying na escola. Passa e mostra para ele que você está protegendo ele. Fala assim, eu vou lá resolver isso, é hoje. Passa segurança para o seu filho. Não, a gente vai resolver isso. Eu vou lá na escola conversar com o diretor que eu não aceito isso não. Entenderam? E tem casais, tem famílias que estão disfuncionais, em que a mulher está fazendo tudo isso sozinha. E isso não é o que Deus quer para a gente. É uma parceria, a família é uma equipe. Então, um tem que ajudar o outro. Então, pai, é seu papel, sim, trazer segurança, inclusive emocional para os seus filhos. E falar, não, a gente vai resolver isso, eu vou lá conversar. Ou conversar com o seu filho, que nem a gente viu aqui na família individualizada. O que foi, filho? Fala comigo, o que está acontecendo? Então, é o seu papel, homem, trazer segurança. E a última função do pai é a individualidade. Efésios 6:4 fala, pois não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e os ensinamentos cristãos. Lembra que você está formando um indivíduo, não um robô? Ou seja, valorize as diferenças do seu filho. Tem pai que quer que o filho seja que nem os outros. Valorize que o seu filho tem algo diferente. Valorize, porque ele é um indivíduo único. Único, que Deus sonhou, que Deus imaginou. Então, valorize as características do seu indivíduo, do indivíduo que saiu de você. Valorize, enalteça, admire, elogie, porque você está criando um indivíduo. Amém? As consequências de não ter um pai presente é que muitas vezes a pessoa fica sem identidade, né? Elas sentem que não tem um lugar de segurança. Também são pessoas, muitas vezes, que são muito preocupadas com dinheiro, porque talvez durante a infância nunca teve essa provisão dentro do lar. Então, ela não pode perder dinheiro e segura o dinheiro, é o Júlio, sabe? Isso custou 3 centavos, você está gastando. Por quê? Porque sofreu muito com essa questão de falta de provisão dentro do lar. Não estou falando, já vamos chegar nesse ponto, mas essa pregação não é para trazer culpa, entenderam? O único que traz culpa é o diabo. Aqui estamos trazendo esclarecimento sobre o papel de cada um. Amém? Então, pessoas também que muitas vezes se tornam inseguras emocionalmente. Maria vai com as outras porque elas não se conhecem como indivíduo. Elas não sabem o que Deus tem para elas não sabem para o que elas foram criadas. Então, aonde mandarem, elas vão. Por isso é tão importante nós entendermos a questão da paternidade bem resolvida. Então, entenda. Eu quero que você fale para o irmão do lado. Fala assim, ninguém vai suprir tudo o que você precisa. Agora vira para o outro e fala assim, você não será capaz de suprir tudo que o outro precisa. Nós não temos essa capacidade de suprir tudo que os outros precisam.
Porém, ouvindo hoje a palavra, a ideia é que traga à sua mente o papel de cada um. E que assim você comece a colocar em prática pequenos papéis que podem transformar o seu lar e fazer deles um lar bem resolvido. Amém? Para finalizar, eu queria que a gente falasse sobre o papel do filho. Quem é filho, levanta a mão. Isso, adolescente. Deu, né? Efésios 6, 1, 3 fala: filhos, estão ouvindo, né? Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Este é o primeiro mandamento que tem promessa, o qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito na terra. Captou, né? Então a gente entende que o papel do filho é honrar, obedecer e agradecer. Então a honra vem da palavra valorizar, né? Então filhos, valorizem os pais de vocês, né? Valorizem, evidenciem o que os seus pais têm de bom também, né? O pai tem que falar, mas o filho também tem. Elogia o seu pai, elogia a sua mãe, evidencia o que eles têm de bom. Obediência. Quando você mora, ainda mais quando você mora debaixo do teto deles. Quando você sai, é o Espírito Santo e também é eles, mas principalmente debaixo do teto deles. Tem que obedecer. Romanos 13, né, que fala sobre toda a autoridade colocada na nossa vida, foi instituída por Deus. E gratidão. Sabe, ser grato pelo que eles te deram. Talvez, ouvindo essa palavra, você pensa: eu não recebi tudo isso. Mas alguma coisa de bom você recebeu. Então, seja grato pelo que eles te deram, porque eles só deram aquilo que eles receberam. E a partir com o que você recebeu, por meio dessa palavra, aprenda a desenvolver outros papéis, para que assim a sua família esteja bem resolvida. O nosso tempo está curto, vou pregar o resto outro dia, mas só para finalizar. Bia, e se eu não recebi nada disso na minha vida, né? E se eu não tive esse afeto da mãe, o carinho da mãe, se do pai, o meu pai não teve essa inteligência interpessoal de conhecer a minha linguagem de amor, ou se por acaso ele nunca evidenciou quem eu sou, a minha identidade, Bia, o que eu faço? Graças ao bom Deus, nós temos a Trindade. Fala comigo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fala comigo: a plenitude na Trindade. Quando nós ouvimos sobre o Deus Pai, Ele vai representar, Ele vai ter o papel de um pai. Então, o Deus Pai, Ele vai trazer a sua identidade, a provisão, a segurança e a individualidade. Então, por exemplo, se você olha para você e você vê que você é alguém que não sabe quem é, que está ainda procurando o que você nasceu para ser, o que você tem que fazer, você pode orar especificamente para que o Deus Pai supra toda a carência e lacunas que tem dentro de você. Então a gente já orientou vocês várias vezes sobre fazer orações específicas, não é? Eu quero um carro, Deus, eu quero um carro com essa cor, esse modelo, esse ano, esse valor e etc. A gente orienta vocês a serem específicos, não é verdade? Vocês devem ser específicos também quando vocês estão pedindo para Deus suprir algo em vocês. Para quem vocês estão orando? Se for para pedir segurança, identidade, individualidade, ore ao Deus Pai, Ele vai suprir isso em você, amém? O Espírito Santo, fala assim, o Espírito Santo, Ele tem o papel de uma mãe. Então, quando a gente lê na Bíblia, a gente vê que Ele é o Consolador. Ele é aquele que conforta os corações. Ele é aquele que aconselha. Então, talvez durante a sua infância, sua adolescência, juventude, você não teve uma mãe para te abraçar, para demonstrar aquele carinho, para consolar, para acolher os teus sentimentos. Mas hoje você tem o Espírito Santo. E você pode orar especificamente para Ele e falar: Espírito Santo, supra isso em mim. Eu estou sentindo isso. Me ajuda, me conforta, me consola, porque eu preciso disso. E o Espírito Santo faz esse papel. E por fim, nós temos Jesus, o Deus Filho. E Ele representa a imagem de
um irmão mais velho e de um amigo. Aquele que fala, já não vos chamo mais servos, mas amigos. Então, muitas vezes, você nunca teve uma relação boa com seus irmãos. Tem pessoas que até hoje estão brigadas com os irmãos, que não tem uma boa relação, que mal conversam, mal se falam. Deus, ele não quer isso. Pode ter certeza que Deus, ele não quer isso. Mas até lá, você pode orar a Jesus para que ele seja aquele seu parceiro, aquele seu amigo de todas as horas, aquele seu irmão mais velho que se entregou por você. Ele faz esse papel. Então, há plenitude na Trindade. Tudo que talvez você não recebeu na sua família da terra, você pode receber na sua família do céu. No Pai, no Deus Pai, no Deus Filho e no Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé? Amém. Um dos grandes papéis da igreja como organização é instruir o povo. E nós trouxemos instruções aqui. Eu pedi para vocês anotarem. E então o que eu vou falar, que é uma coisa que a Bíblia já fala, para ouvir e para praticar. E quando vocês praticarem, vocês estarão construindo a sua casa sobre a rocha. Mas se vocês só ouvirem e não praticarem, é como se vocês estivessem construindo a casa de vocês sobre a areia. Quando vir o vento, ela vai cair. Então ouça tudo o que foi dito hoje. Guarde no seu coração, ouve novamente a mensagem. Outro dia a gente prega mais, que tem mais coisas ainda para falar. O papel do esposo, o papel da esposa. Tem muita coisa, mas com o que foi passado hoje, dá para sua família ser muito bem resolvida, amém? Então eu queria que agora você direcionasse novamente a sua mão em direção ao seu lar. Pode virar o corpo, se a sua casa é para lá, se a sua casa é para lá, é para trás. Direcione a sua mão em direção ao seu lar. E com a outra mão eu quero que você coloque a mão no seu coração. Uma mão em direção ao lar e a outra mão no seu coração. E você vai declarar que vai haver mudanças no seu lar. E você também vai declarar que vai haver mudanças dentro de você. Porque nós não mudamos pessoas, mas nós podemos mudar a forma que nós nos relacionamos com as pessoas. Então, vamos começar a orar. Pai, nós entregamos o nosso lar diante do Teu altar, Pai. Nós entregamos, Pai, a nós também, diante do Teu altar. E nós pedimos que a Sua obra seja completa. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos ajude a melhorar. Que mesmo que nós não tenhamos recebido tudo aquilo que nós ouvimos hoje, nós cremos, Pai, que o Senhor pode suprir. Nós cremos que o Senhor pode nos dar, Senhor. Então nós abrimos o nosso coração para receber as Tuas orientações, porque nós cremos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, que a Tua palavra é o nosso manual. Ela diz o que nós devemos fazer. Então nos ajuda, Pai, a ser uma mãe melhor, a ser um pai melhor, a ser um filho melhor. Nos ajuda, Pai, a ser um marido melhor, uma esposa melhor, para que assim, Pai, a nossa família seja bem resolvida, para que assim, Pai, o nosso lar seja uma referência, seja um exemplo de casa, seja um exemplo de amor, seja um exemplo de respeito, seja um exemplo de paciência. Então, Pai, nos dê todos os frutos que nós não temos hoje, nos dá aquilo que está faltando, Senhor, supra as carências emocionais, nos dê, Pai, aquilo que nós não recebemos, e que nós não venhamos tratar o pai e a mãe com culpa, mas que nós venhamos ser gratos pelo que eles passaram pra gente, e com aquilo que eles passaram nós venhamos desenvolver e crescer ainda mais, sendo pais e mães melhores, e criando filhos que vão ser pais e mães ainda melhores. Eu abençoo a minha geração em nome de Jesus.